Olá, meu nome é Patrick da Costa Soares, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em História. Este trabalho trata-se da apresentação de uma socialização da prática interdisciplinar, história, fonte e temporalidades. O assunto desse semestre a qual eu e meu grupo pesquisamos e vamos apresentar é sobre o Antigo Egito. Eu, de uma maneira muito simples e panorâmica, vou falar um pouquinho da governabilidade do Antigo Egito. É de conhecimento de todos nós que desde a sedentarização dos povos antigos, eles acabaram se alocando em torno de rios para que destes pudessem usufruir e retirar de seus recursos. Com o povo do Antigo Egito não foi diferente. Tanto que Heródoto percebeu isso e cunhou sua famosa frase: o Egito é a dádiva do Nilo. Os egípcios só tornaram-se um povo próspero, e uma potência naquele tempo mundial, um império, por causa do Nilo, graças ao Nilo. Tanto que o Nilo era quase como uma divindade para aquele povo. No que diz respeito ao estatismo, o faraó, em sua governabilidade não havia nela uma distinção entre o Estado e a religião, uma vez que o poder era teocrático. A persona de faraó representava a própria encarnação do deus Horus. O faraó dominava os celeiros, decidia as guerras e o período de paz. Coletava os impostos, regulamentava o comportamento e julgamento e penalidades dos homens naquela época, segundo Bordanal, 2004, página 61. Então dizem que quando o faraó dizia que era dia. Quando o faraó dizia que era noite. No governo monárquico teocrático era assim. E o faraó, ele tinha essa questão de chamar para si essa personalidade divina que acabava vindo sobre ele, Os frutos do desenvolvimento do Antigo Egito ficaram concentrados na corte de Faraó. O governo usava sua estrutura para extrair os excedentes produtivos das comunidades urbanas e rurais por meio de impostos e do trabalho compulsório, que era também chamado de corvéia, convocação temporária dos camponeses para prestar serviço nas lavouras do rei e também dos templos, nas construções públicas, com mineiros e soldados do exército. O governo armazenava cereais, gado, alimentos e produtos em geral, que depois eram redistribuídos para os trabalhadores. Obviamente, os funcionários da administração e artesãos recebiam quantidades bem maiores. Essa estrutura era supervisionada pelo Tejati, o grão-vizir, um alto funcionário de carreira que controlava tanto a cobrança dos impostos como a organização do trabalho. O comércio também era praticado apenas pelos agentes do palácio. Uma mudança aconteceu a partir do Reino Novo, quando apareceu os comerciantes privados. Apesar disso, a riqueza e as grandes carreiras de homens ambiciosos ainda continuavam atrelados ao serviço público do faraó, segundo Henken, 2009, página 85. Então nós temos aí uma citação falando como era a governabilidade, como o faraó ortogava, distribuía as funcionalidades da governância do Antigo Egito, Segundo Eric Voegelin, 2009, a relação entre Estado e religião se chama sociedade cosmológica, onde o líder se apropria de uma identidade transcendental que liga o terrestre ao celestial. Então, segundo Eric Voegelin, 2009, o governo teocrático, segundo ele, traz uma sociedade cosmológica. Então, o líder, que é visto como uma divindade, ele apropria-se, do Deus, ou ele é intermediário entre Deus e o homem, ou ele é o próprio Deus encarnado, vamos assim dizer, uma divindade encarnada, uma personificação de uma divindade. Então ele apropria-se de uma autoridade que não é humana, que não é terrestre,
mas de uma autoridade que é transcendental, que advém do cosmos, do céu, por isso cosmologia. E é óbvio que com um homem terrestre de carne e osso nós podemos debater, nós podemos muitas vezes travar lutas, até mesmo questionar ou refutar suas ideias, mas como refuta um ser supremo, um ser que não é terrestre, um ser cuja sua inteligência, sua capacidade de raciocínio mental, ela é infinitamente maior e melhor que a nossa. Logo, nós não temos a dimensão de como tratar com essa suposta personalidade que apropria-se dessa autoridade cosmológica e se apresenta como Deus. Contra o homem nós podemos refutar e debater, mas contra Deus, contra a divindade, contra um ser supremo, né, nós não podemos. Então, essa sociedade cosmológica tinha isso, né? Acabava ligando o terrestre, o palpável, o material, ao imaterial, ao espiritual, ao incompreensível, ao inquestionável, uma vez que o homem terrestre mortal não sabe de todas as coisas, mas Deus, a divindade, sim, ela sabe de todas as coisas, né? Um dos atributos do Deus monoteísta, do Deus cristão, é a onipotência, onisciência e onipresença. Não era muito diferente no governo monárquico teocrático, ainda mais quando um rei, como o faraó, ele se autodenominava um deus. Então, ele tinha todo o poder, ele sabia de todas as coisas. Muitos diziam até mesmo que quando o faraó dizia que era dia, quando era noite, e assim deveria acontecer. Então, o governo em si se dava dessa forma, né, monárquico-teocrático, e ele ortogava as funções administrativas aos seus súditos, aos súditos dos palácios, como nós vimos ali naquela situação de Heineken. O Egito hoje ele fica localizado no continente africano, ele se estende até o Oriente Médio, onde fica situado o rio Tigre e o rio Eufrates. Ele se estende então até o rio Nilo, né, no Nordeste africano, e data mais de 10 mil anos atrás. O sistema do rio Nilo ele foi fundamental para o desenvolvimento da civilização, porque nas suas cheias o solo se tornava fértil. Eles também elaboraram alguns diques e canais, né, um sistema de irrigação que é conhecido e utilizado até hoje. Ele foi formado através de diversos povos, na época conhecidos como nomos, por volta de 3.500 a.C. Esses nomos, então, eles se uniram e formaram dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Antigo Egito ao sul. Em 3200 a.C., os povos eles foram unidos por Menés, que era um rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, dando início então à dinastia, né, que originou o povo egípcio. A civilização do Egito, ela era rígida, né? No topo se encontrava o faraó, ele era venerado como um deus, era uma monarquia teocrática, né? Abaixo do faraó e da sua família vinham então as camadas privilegiadas, como sacerdotes, nobres e funcionários, e na base, né, da pirâmide social, a gente tem uma imagem no trabalho da pirâmide, né, se encontravam então os não privilegiados, que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. No Egito, então, né, no Antigo Egito, as mulheres elas tinham posição de prestígio também. Elas podiam exercer qualquer função política, econômica ou social, em igualdade aos homens. Inclusive, elas poderiam ser faraós como Cleópatra, né? Era uma civilização extremamente sofisticada para aquela época. Eram ótimos astrônomos, eles mapearam a trajetória do Sol, dividindo o calendário em 365 dias e em 24 horas, né, que é utilizado até hoje por povos do Ocidente, né, na maioria dos povos ocidentais. Na medicina, eles escreveram sobre remédios, né, para cura de doenças, as cirurgias, descrição de como os órgãos funcionavam. A escrita deles foi desenvolvida por hieróglifos, né, que eram figuras de animais, partes do corpo e objetos do cotidiano, que eram utilizados para registrar a história e os textos religiosos da economia do reino.
A cultura egípcia era bem conectada à religião. Então, os preceitos, as crenças religiosas guiavam bastante a sociedade. O faraó, que era a figura de maior autoridade política, governava pelo poder divino. Ele era a representação dos deuses na terra. A religião era politeísta e os deuses cultuados podiam ser representados pela figura antropomórfica, zoomórfica ou ambas simultaneamente. Cada divindade agia sobre uma esfera da vida material ou espiritual. Como exemplo dos principais deuses, a gente pode citar Ra, deus do sol, que também é considerado o criador de todos os deuses. A sua figura era representada como um homem com a cabeça de falcão e uma esfera solar no topo com uma serpente enrolada. Osíris, deus da vida após a morte e do julgamento. O mito diz que Osíris governava ao lado de sua esposa Ísis até que seu irmão Sete, por inveja, o mata e rouba o seu trono. Ísis então o ressuscita e ele parte para governar no plano espiritual. Osíris é representado por um rei mumificado, geralmente com a pele esverdeada, para mostrar que ele está realmente morto. Horus, deus dos céus e dos vivos, ele é filho de Ísis e Osíris. Ele vinga a morte do pai e toma posse do trono. Tem uma figura bem famosa que é o olho de Horus, que é um símbolo de poder e proteção, que vem a ser o olho esquerdo de Horus, que ele perde nessa última batalha contra o tio dele, Sete, que é o deus da guerra. A gente também tem Anubis, que é o deus dos mortos e da mumificação. O mito diz que ele estaria ao lado de Horus no julgamento final. A figura dele é representada por um homem com a cabeça de chacal. Na representação escrita, a gente pode falar de dois tipos. A escrita demótica, que era a mais comum, mais usada no cotidiano, e a escrita hieróglifa, aquela composta por símbolos e desenhos. Essa já era de acesso mais restrito a escribas e sacerdotes, e o uso dela também era mais reservado dentro de templos e pirâmides. Uma curiosidade é que nos hieróglifos as divindades eram representadas de perfil, porque na concepção dos egípcios os mortais não eram dignos de encarar as divindades de frente. Uma das principais crenças desse povo também era a vida após a morte, que impelia as pessoas a praticar boas ações em vida, para não sofrer na vida após a morte. Porque a crença deles dizia que cada alma seria julgada pelo tribunal de Osíris, onde o coração do homem seria pesado e de contrapeso teria uma pena. Se esse coração fosse mais pesado que a pena, Amute, uma criatura com cabeça de crocodilo, devoraria essa alma em retribuição a esses pecados. A mumificação era uma prática que condizia com a crença do pós-vida. Então eles tinham essa preocupação com a conservação do corpo, porque eles acreditavam que eles retornariam. Porém, a mumificação era um processo caro, sendo assim mais restrita à alta sociedade. Ali no processo de embalsamamento, era comum que fosse guardado juntos ao corpo pertences pessoais e bens de bastante valor, porque eles acreditavam que eles ainda deveriam usar, né, essas coisas.